Fala, galera, saudações rubro-negras, boa noite. E o Flamengo, depois da punição para Bruno Henrique, 12 jogos, 60 mil reais de multa. O Flamengo vai ao mercado atrás de um novo jogador. Lembrando a vocês que a janela está fechada, tá? Mas aí vamos falar, pô, Deco, tá maluco? Mas como é que você vem com vídeo aí falando sobre substituto? É porque jogadores que estão sem contrato, né, com data anterior ao fechamento da janela, que foi no dia 2 de setembro, lembrando a vocês, dia 2 de setembro, na terça-feira, eles poderão ser contratados por qualquer time brasileiro. Ou seja, se o jogador findou seu contrato com algum clube de futebol no dia 1º de setembro, no dia 2 de setembro, ele poderá jogar por qualquer clube do futebol brasileiro. Aí a questão tem que haver análise, né? Análise de mercado, saber quais jogadores estão disponíveis, qual é a necessidade de cada um, de cada time, né? O que esse time precisa para reforçar o seu elenco, né? Por exemplo, agora mesmo, há pouco tempo atrás, o William, ele foi anunciado pelo Grêmio. Mas por que o William pôde ser anunciado? Porque estava sem contrato, conforme a gente acabou de dizer aqui, né? Então, se o Flamengo quiser a contratação de um novo atleta, ele poderá fazê-lo mediante a estar livre no mercado, né? No dia 2 de setembro para baixo, né? A partir do dia 3, se o cara encerrar seu contrato, ele não poderá ser contratado por nenhum clube do futebol brasileiro, porque a janela fechou. Então, a gente vai falar sobre essa questão do Bruno Henrique e muito mais aqui no canal Deco SRN. Então, se você está vindo a primeira vez aqui, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos, acionar o sino de notificação, tá, meus amigos? É importante. Lembrando que as nossas lives são de segunda a quinta, das 9h30 da manhã até as 11h30. Tá? Segunda a quinta não, desculpa. Segunda a sexta, 9h30 às 11h30. E segunda a quinta à noite, né? De 7h30 às 9h30 da noite. Ok? E aí, quando há jogos, né, a live da noite vai para após o jogo, tá? Então, só para o pessoal estar ciente, ok? Então, vamos lá, né? Falar sobre a questão do Bruno Henrique, né, que ontem foi punido com 12 jogos de suspensão, né, segundo informações, só para o âmbito nacional. Aí vem algumas controvérsias, né, que a gente vai saber por diante, sobre a questão se poderia estar suspenso nos jogos da Libertadores. Alguns dizem que sim, outros dizem que não, por causa do tempo que ele foi suspenso, né? Se fossem dias, segundo alguns, o jogador poderia ser suspenso, né? Desde que a CBF avisasse a Conmebol e a FIFA dessa suspensão do Bruno Henrique. Mediante a jogos, segundo informações, como foram 12, seria só para o âmbito nacional, ou seja, jogos do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil, que o Flamengo já está eliminado, tá? Então, tá aí a situação do Bruno Henrique. De qualquer maneira, sem haver o efeito suspensivo, ele vai ter que cumprir os 12 jogos, e a informação que a gente tem é que o Flamengo vai entrar, né, com recurso, né, para que o jogador tenha uma pena, quem sabe, diminuída, enfim, não sabemos ainda como será, mas por enquanto seria um efeito suspensivo para ter um novo julgamento no STJD, e aí sim ele podendo diminuir essa multa ou até, né, se tornar inocente, né? Muita gente fica preocupado, a Deco não pode aumentar essa multa caso peça um efeito suspensivo e tenha um novo julgamento. Na verdade, as pessoas às quais eu conheço que são da área dizem que isso dificilmente acontecerá, até mesmo porque, como foi a primeira, né, foi muito apertada, né? Nenhum dos auditores
resolveram dar 2 anos para o Bruno Henrique, 360 dias, né, 1 ano. O que deram foram 12 jogos, né? Anularam um artigo, só deixaram o outro, que era uma pena mais branda, e por isso, né? E aí também houve aquela questão da prescrição, que devido ao tempo que foi o problema dele em 2023, poderiam não ter julgado a situação. Foi bem apertado, foi 3-2, então com isso a multa não teria, né? A multa não, no caso, a punição não seria maior. Então o que poderia acontecer era diminuir a punição ou até mesmo ele se tornar, né, uma pessoa que seria, conforme a gente falou, uma pessoa sem a punição, né, no caso. Enfim, e aí vem a questão de Flamengo precisa ou não de um jogador, tá? A informação que a gente tem é que já poderiam ter ido atrás de um jogador, tentaram o Lucas Beltrán, mas o negócio não foi à frente, acabou não acontecendo, né? O jogador não quis sair da Europa, foi até anunciado pelo Valência da Espanha, um empréstimo lá de 1 ano, enfim, não queria voltar para a América do Sul. E depois disso o Flamengo acabou relaxando, achou que estava o elenco já de bom tamanho. Já sabiam que havia essa possibilidade da punição do Bruno Henrique. E trabalharam com o elenco fechado para 2025, né? Então, neste momento, sem a questão do efeito suspensivo, e com isso, o jogador 12 jogos, eles já não pensam no substituto. Acham que os jogadores que o Flamengo tem ali são suficientes. E aí o que a gente pensa nisso? Um Alacian, né, entrando no lugar do Pedro, caso haja necessidade. Um próprio Plata voltando a ser utilizado naquela função, uma coisa que eu particularmente não gosto, não aprovo. Não vejo o futebol do Plata sendo potencializado naquela função, ou até mesmo, né, uma volta, né, entre os relacionados do Juninho, que também, para mim, não é daquela função. Para mim, ficaria muito restrito, né, a questão dos jogadores de frente, com o Pedro como titular, para mim, e o Alacian, que depois do pênalti perdido contra o Atlético Mineiro, perdeu bastante minutagem, né, meus amigos? Diga-se de passagem, é só vocês pegarem quantos jogos o Alacian entrou, né? E nesses jogos, qual foi a minutagem do Alacian? Né? Então, por tudo isso que eu acabei de falar para vocês, eu sempre vi a necessidade do Flamengo ir ao mercado atrás de um jogador. Gostaria muito do Marcos Leonardo, mas segundo informações, ele queria ir para o São Paulo, porque lá seria titular, seria o cara do time do São Paulo. Só que o São Paulo não tem dinheiro, né, cara? E o Flamengo tem. Né? E hoje, as pessoas têm que estar cientes que o Flamengo é, né, um time europeu na América do Sul. É um time que tem 14, 15, 16 jogadores que têm totais condições de serem titulares da equipe. Né? E acredito eu que para o ano que vem nós iremos ainda melhorar mais ainda o nosso elenco. Né? A informação que a gente tem é que o Flamengo pensa assim na contratação de um novo atacante para a temporada 2026, e o nome do Tati Castelhanos seria um nome fortíssimo, ok? Então, a informação que a gente tem aqui, o negócio com o Marcos Leonardo não foi à frente devido às situações que foram faladas aqui anteriormente, e o Tati Castelhanos é um jogador que demonstrou vontade de vir para a América do Sul, né? Se eu não estou enganado, a esposa ou a namorada é aqui do Rio de Janeiro, e o Flamengo é um time que está, sim, de olho, né? E deverá fazer um investimento, buscar fazer um investimento no Tati Castelhanos na temporada
2026, ok? Então, poderíamos contratar um jogador sem vínculo agora? Poderíamos. Mas, segundo informações de agora, que eu recebi, né, o Flamengo não pensa, tá? Pode ser que daqui a um mês eles vejam a necessidade, né, por algum motivo, porque a gente está na conta do chá, né, meus amigos? Correto? Estamos na conta do chá. Nem na base poderíamos contar com alguém. Alguém pode falar que é no Pedro Leão, mas alguém acha, sinceramente, que o Pedro Leão estaria preparado para jogar pelo profissional? Eu, sinceramente, não acredito, né? Não teve nem chance no elenco, entre relacionados, ficar no banco de reservas. Imagina ser a primeira opção, ou a segunda no máximo, para substituir o Pedro em momentos decisivos do Campeonato Brasileiro e da Taça Libertadores da América. Então, cara, sempre falo aqui, o elenco sempre tem que ter com 3 peças confiáveis. Vejo muito potencial no Wallace. Para mim é um jogador que a gente pode contar sim, mas deveria ter um outro mais experiente. Para mim o Wallace seria uma terceira opção, né? Teria o Pedro, um outro com características diferentes da do Pedro, características similares à do Marcos Leonardo. A gente poderia buscar alguns nomes aí teria que pesquisar nomes no mercado sem vínculo, e uma terceira opção, o Wallace. Não cogitaria de jeito nenhum o Plata naquela função. Para mim, o Plata é o jogador para estar ali onde ele está hoje, jogando pela meia direita, né? Ele não é um ponteiro direito, ele é um meia direita, né? Com o Varela hoje, que está muito bem, né? Diga-se de passagem, né? Apresentando seu melhor futebol desde que chegou ao Flamengo. Foi muito bem ontem contra a seleção peruana, 3-0, uma bela assistência dele para o Aguirre fazer o primeiro gol da seleção uruguaia. Então, o Plata está rendendo muito ali, né? Então, não vejo, mas a gente sabe que numa eventualidade o Felipe irá colocá-lo ali. Mas o torcedor tem que estar ciente que não é ali que é o melhor lugar para o Plata, né? Vocês sabem, já são provas vivas disso, né? Os melhores jogos do Plata não foram jogando ali como falso 9, e sim caindo pelos lados, ou até um pouco atrás ali, pode jogar ali na do Arrascaeta, né, fazendo aquela função. Uma outra possibilidade, que a gente não cogitou aqui, né, que eu estava pensando agora, era o Carrascal, jogar como esse 9. Né? Eu não vi jogando lá no Dinamo de Moscou como 9, mas busquei no SofaScore e tal, tiveram jogos que ele jogou como 9. Né? Qual foi a produtividade dele? Não sei falar para vocês, mas pode ser uma outra situação. Só que o Carrascal, até esse momento, ainda está em processo de adaptação. Tá? E volto a falar o que eu sempre digo no canal. Eu só começarei a cobrar o Carrascal na próxima temporada, com uma pré-temporada, conhecendo melhor seus companheiros, mais a metodologia de trabalho do Felipe Luiz, o que ele espera, aonde que o Felipe Luiz quer contar mais. Eu, sinceramente, ainda não tenho uma opinião formada de qual o melhor lugar do Carrascal na seleção colombiana. Ele está jogando mais caindo pelo lado esquerdo. Ontem, por exemplo, ele nem entrou na partida, né? Mas li e busquei informações que no Dinamo de Moscou ele teve participações jogando como esse camisa 9. Agora, se foi super bem, se não foi bem, se adaptou, essa informação eu não tenho aqui como passar para vocês. Pode ser, quem sabe, também uma outra opção. Não volto a falar, isso para mim não é o correto, você improvisar jogadores. Né? Por mais que a gente tenha no elenco muitos jogadores que façam mais de uma função, tem aquela função que o jogador faz melhor, né, do que as outras. Então, para mim, sempre o ideal é você ter um especialista da função. Então, para mim, o certo era o Flamengo ir ao mercado e trazer um centroavante, um cara que faça gols, que tenha a movimentação, que eu concordo com o Felipe, é esse o estilo de centroavante que o Flamengo tem que contratar, até porque o estilo jogador mais pivô, mais do último toque, de dentro da área, apesar que o Pedro tem uma qualidade ímpar, é o Pedro.
né? A gente precisa de um outro jogador que pode até jogar com ele ali, com a Arrascaeta, né? Mudar um pouco o sistema de jogo, um 4-4-2 com 2 atacantes, em formato de losango, desculpa, e o Arrascaeta sendo esse quarto homem do meio ali, né? Na zona 14, com os 2 atacantes ali, o Pedro, esse jogador de mais mobilidade. Pode ser variação de sistema de jogo, que o Felipe Luiz pode, quem sabe, na próxima temporada utilizá-lo, né? Que a gente está vendo que nessa temporada dificilmente ele o fará, tá bom? Então, o ideal para mim sempre é que o Flamengo tenha os especialistas da função. Para mim, o Plata é especialista pelo lado direito, né? O Cebolinha é especialista pelo lado esquerdo, assim como o Everton. Cebolinha pode quebrar o galho no decorrer de uma partida? Pode, logicamente, mas não transformar aquilo ali em solução. É isso que eu não concordo, tá, gente? Transformar aquele cara ali, não, hoje o Plata vai ser o 9. Ele vai lá, vai ser o matador, o goleador, desculpa, vai fazer um monte de gols aí, não é muita do Plata, é só pegar os números dele de gols que você vai ver, né? Ele é um jogador muito funcional, mas não é esse cara que entrega um número de gols. Imagina jogando ali como centroavante no lugar do Pedro, há uma diferença absurda. E aí depois os torcedores vão cobrar, vão falar que é um berril 2.0, que não joga nada, que é bagre. Mas vamos lá, gente, analisem. Está jogando a função que é dele, que ele é especialista? Não, está ali contribuindo. Cabe ao treinador ver isso aí. Por isso que eu falo, na minha concepção, o Flamengo erra em não ter trazido mais uma peça ali. Vejo, por exemplo, uma necessidade de um zagueiro canhoto menor, porque, apesar do Iago não ser canhoto, para mim é um jogador que dá conta do recado, assim como o Cleito, que quando entrou sempre foi muito bem, tá? Diga-se de passagem. Outra coisa que eu também gostaria de ter era um goleiro reserva, né? A gente torce para que nada aconteça com o Rossi, que ele possa jogar todas as partidas até o final do ano, mas, convenhamos, hoje, nada contra o Matheus Cunha, apesar de eu achar um goleiro bem limitado, mas ele já tem um pré-contrato assinado com o Cruzeiro e o ano que vem será jogador do time mineiro. Isso não poderia acontecer, o Flamengo deveria ter uma outra peça, e isso eu via uma necessidade também, assim como um centroavante, tá bom? Independente da punição do Bruno. Imagina agora com a punição do Bruno Henrique, a gente vai esperar para ver essa próxima semana o que realmente acontecerá. Tá bom, gente? Então, eu queria agradecer muito a vocês aí por essa live estreia, muito boa, muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Se inscreva aqui no canal Deca CRN, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sino de notificação e amanhã estamos de volta aí, tá bom? Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau. Fui.